EG Manhã quer saber, são 7h54. O Juju já ouviu falar em constelação familiar? Pois é uma terapia que leva em conta padrões que se repetem ao longo de gerações. Já me falaram que nós somos espelhos da mãe, do pai. A minha mãe fica impressionada como eu me pareço com meu pai, nas minhas atitudes, ações, reações, padrões de comportamento. Então eu quero saber mais desse assunto, conversando agora aqui com a nossa, olha que bonito, consteladora familiar, a Samira Bandeira. Samira, até o nome é bonito. Consteladora familiar. Vai nos contar tudinho, Samira. Seja muito bem-vinda. Bom dia, querida. Como vai? Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Um prazer imenso estar aqui hoje. Prazer é meu, querida. Mas eu já dizia, eu tenho todas as reações do meu pai. É algo impressionante. Parece a personificação, se você é espiritual, como se fosse a espiritualização, o retorno do senhor Antônio Cursino. É impressionante. Agora me conta, esse nome também é muito bonito. Vou te perguntar qual a razão de constelação. Na verdade é uma tradução do alemão, né? Que não ficou, foi uma tradução que eles colocaram no Brasil, mas no alemão tem outro nome que eu não vou conseguir falar aqui para você, porque o alemão é difícil, né? A constelação familiar foi criada pelo Bert Hellinger, né? Que é alemão. Foi sistematizado, né? Através de vários conhecimentos, porque ele foi missionário, né? Ele se formou com a psicoterapia e ele estudou muito filosofia, teologia. Ele é um grande estudioso, né? De várias áreas do conhecimento, e ele juntou tudo isso no que ele chamou de constelação familiar, que em alemão tem um outro nomezinho que não é bem essa tradução de constelação, mas se a gente pensar que a constelação trata do colocar em ordem, em harmonizar o nosso sistema familiar. Um alinhamento. Né? É um alinhamento, a gente pode dizer assim que é um alinhamento a partir de que a gente trabalha com leis sistêmicas, né? O Bert Hellinger, ele compreendeu que a vida era regida por leis sistêmicas maiores que estavam presentes em absolutamente tudo na vida. Sistêmico é aquilo que vai se repetindo. Na verdade, porque ele está dentro de um contexto, ele está incluído, né? O que é o nosso sistema familiar? Você nasceu de um pai e de uma mãe. Sim. Então, quando você diz para mim aqui, olha, parece que sou meu pai encarnado. Verdade, né? isso. Que essas formas se repetem, porque a gente recebe dos nossos pais, Sérgio, não só as nossas características fenotípicas, né? O que são características fenotípicas? De fenótipos. Quando a gente aprende na biologia, no colégio, que são características como cor do olho, cor da boca, se eu sou alta, se eu sou magra, se eu sou mais gordinha. O físico, né? Nossas características de tipologia física. Certo. Eu recebo também nesse sistema familiar o que a gente chama das características emocionais, psíquicas, que também vêm dessas pessoas, que são são energias que também estão dentro das nossas células, né? Para eu nascer, o que preciso? Seria, digamos assim, uma herança espiritual, talvez? Olha, espiritual, se você for de uma linha espírita, kardecista, você pode chamar de uma herança espiritual, mas ela é uma herança energética. Se a gente pensar que somos energia, né? Que somos um monte de átomos, moléculas em movimento, que quando eu respiro eu produzo energia, quando eu esfrego as minhas mãozinhas eu produzo energia. Então, quando esse óvulo e esse espermatozoide, né, do meu pai e da minha mãe se juntaram para que a minha vida pudesse nascer, isso também tinha uma energia. E essa energia era a energia da vida, e essa energia de informação desse sistema familiar que veio do espermatozoide do meu pai e do óvulo da minha mãe. O pessoal já sabe que eu sou fascinado por esse tipo de tema. Então, eu vou te perguntar assim, como é que funciona esse trabalho, constelação familiar? A minha dúvida, você acompanhou, Sim. É terapia, é um estudo, é um treinamento, tem relação espiritual? Como é que funciona a constelação familiar? Então, ela é uma técnica terapêutica, né, a princípio. Lógico que ela é baseada a partir também de uma filosofia de vida, de uma forma de enxergar a vida e as relações, né? Então ela tem uma teoria sistêmica em torno dela, que é o que eu estava te falando aqui, né? O Bert Hellinger sistematizou o que ele chamou de leis sistêmicas, que ele chama de ordens do amor, né? E a partir desse olhar, a partir dessas leis, de observar no teu sistema, né? O cliente chega para mim com uma questão. Qual é a sua questão? Eu tenho uma questão com a minha mãe, eu tenho uma questão com meu pai, eu tenho uma questão com o meu... Não sei qual é meu lugar na família, ou uma questão com o meu companheiro, uma questão profissional, com a minha saúde física, né, com a minha saúde emocional. Então, a partir desse momento que você me coloca a sua questão, eu vou olhar para essa questão.
E essa questão, você vai me dar fatos significativos da tua história, da tua trajetória de vida, que é diferente do que a gente chama da narrativa. Eu vou te fornecer dados. Você vai me fornecer dados, porque, se você disser, mas minha mãe me fez sofrer, ou porque minha mãe foi linda, foi maravilhosa, mas meu pai não, meu pai foi aquele cara que vivia ausente, porque trabalhava, entendeu? Todo mundo tem a sua história para contar, mas isso é a sua narrativa. E que se eu perguntar para sua mãe vai ser diferente, se eu perguntar para o seu pai, ela vai te dar outra narrativa, vai te dar outra narrativa. E o meu exercício enquanto terapeuta, nesse momento, é identificar quais são os fatos significativos e importantes dessa sua trajetória, para que a gente possa ver o que isso gerou sistemicamente, né, nesse conjunto de pessoas que pertencem a essa família que desequilibrou esse sistema. E aonde ele pode estar desequilibrado esse sistema? Né? Primeiro, na lei do pertencimento, porque todos nós temos direito a pertencer a um sistema. Você é filho de um pai, de uma mãe, que seus pais têm seus avós, né, que foram filhos também de um pai e de uma mãe, e isso foi gerando um sistema familiar. Então, todo mundo pertence. E tudo o que aconteceu e a todos que estão ali têm o direito de pertencer a esse sistema. É a primeira lei do pertencimento. Né? Depois a gente tem a lei da hierarquia, porque quem veio antes precede quem veio depois, né, gente? A gente tem esse lugar de reconhecer que os nossos pais vieram antes, que antes vieram os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tataravós, e cada um deles, Sérgio, tem o seu lugar nesse sistema, assim como nós. Que lindo! E quando eu reconheço o lugar deles, eu tomo o meu lugar nesse sistema, entende? Então, a partir do momento que eu reconheço com humildade que eles são maiores do que eu, eles vieram antes do que eu, eles têm outro conhecimento e outra sabedoria que formaram, que permitiram que a vida chegasse até mim. Mas para que a gente obtenha os melhores resultados, digamos assim, uma dúvida que me surgiu. Eu tenho dados muito concretos da minha mãe e do meu pai. Eu já não tenho dados tão concretos dos meus avós paternos. Tenho alguns dados dos meus avós maternos. Não tenho nenhum dado de bisavô, bisavó e tal. Qual a importância desses dados, a qualidade desses dados para eu te fornecer e obter o melhor resultado? Isso vai depender da tua questão de sistema para sistema e de diferentes trabalhos, né? Vamos supor, eu tenho 2 trabalhos com a constelação familiar, que são os atendimentos individuais e os grupos abertos, que eu realizo aqui em Aracaju uma vez por mês, né? Às vezes 2, no espaço Artemisia, aqui no Atalaia, né? Então, se você vai me procurar para um trabalho individual, então é claro que ele tem um limite. É claro que eu vou atuar dentro, né, com a representação desse teu sistema familiar a partir de bonecos, a partir de cadeiras, de almofadas ou mesmo de visualização, né? Você fechar os olhos e visualizar o seu sistema familiar. Então, tem diversas formas de trabalhar, né? E quando a gente vai para o trabalho em grupo, aí sim eu posso adentrar mais precisamente nesse campo desconhecido da nossa ancestralidade. Então, pode-se trabalhar em grupo, pode-se trabalhar em família, por exemplo, a pessoa que é casada, pode levar a esposa, pode levar um filho, enfim. Pode. Agora, geralmente, dependendo do filho, né? Quando a gente trabalha com o filho adulto, o filho levar a mãe, é um processo, acaba sendo mais a constelação da mãe do que do filho, sempre. Causa conflitos, Samira? Depende. Na verdade, na hora da terapia? Depende. Cada caso é um caso, Sérgio. Essa coisa assim não dá pra gente generalizar, né? Então, nesse processo que eu estava te dizendo, se a gente for para um trabalho em grupo, você chega para mim, Samira, eu tenho uma questão familiar com meu pai e com a minha mãe. Então, num grupo, eu tomo aqui 30 pessoas, né? O grupo geralmente tem isso. E você vai escolher essas pessoas entre as participantes para serem os representantes do teu conflito, do teu pai e da tua mãe. Certo. E por um campo de ressonância morfogenética, né, que é simplesmente um campo de informação, a partir do momento que eu olho para você e intenciono agora, você vai representar a minha mãe e você vai representar o meu pai. Simplesmente por uma transferência de energia, de campo de informação, em você passa a surgir informações do sistema familiar do meu pai, da minha mãe, sem você nunca ter visto, sem nunca ter conhecido o meu pai ou a minha mãe. Isso é o grande mistério que hoje é explicado pelo Rupert Sheldrake, que é um cientista que explicou esses campos de informação morfogenética, né? Talvez a gente não teria tempo para se aprofundar aqui, mas isso o Bert Hellinger começou a ver que acontecia, né? E acontecia nos campos de constelação, e naquele momento, na constelação, se revelava o que estava oculto naquele sistema familiar. Muitas vezes você fala, eu tenho uma questão com a minha mãe, porque minha mãe é isso, meu pai é aquilo. Só que o que está por trás disso são
questões de padrões familiares, de dores profundas que vêm de gerações em gerações na nossa família e que elas são manifestadas e se repetem nesse sistema para que a gente possa voltar lá naquele conflito, naquela questão e completar aquele amor que foi interrompido. E para a gente fechar, um resultado, você tem algum exemplo assim de um resultado concreto com relação a mudanças? Porque as mudanças elas são de ordem subjetiva a princípio, porque é uma mudança principalmente de você olhar para o teu sistema familiar e olhar para a tua consciência e ter consciência de uma nova visão sobre o teu sistema familiar, que você é apenas um pedaço desse sistema, uma parte desse sistema, que existem conflitos e questões muito maiores que foram vividas por esses antepassados. E que quando a gente dá lugar para ele, seja uma pessoa que foi excluída, uma pessoa que morreu e que não foi comentada na família, que isso não é tratado, que as pessoas não falam sobre isso, isso aí a gente está falando de uma exclusão. Então a gente inclui, coloca dentro do nosso coração e acontece algo que muda dentro da gente o nosso olhar para essa família. Quando a gente equilibra nossas relações, né, quando a gente também olha e fala, eu dou 50%, você dá 50% nas relações de casal, né, principalmente, e eu faço 50% aqui, você é 50% responsável, e a gente equilibra as nossas relações para viver a vida sem aquele bloqueio que a gente olha e fala, ai, minha vida profissional está travada, ai, meu relacionamento está travado, eu não consigo me relacionar aqui. Muitas vezes porque a gente está compensando, Sérgio, relações dos nossos antepassados na nossa vida atual. Agradecendo a sua presença e só fazendo rapidamente, a gente se estendeu porque é importante também, é interessante entender que tem muito assunto e o nosso tempo é muito reduzido. Durante um longo período da minha vida, eu me incomodei com alguns traços da minha personalidade que vieram, de certa maneira, como você está falando, do meu pai. Então, era assim, é muito intransigente, muito inflexível, muito autoritário, muito cobrador, muito disciplinador. Fiz terapia durante vários anos para buscar me entender e me aperfeiçoar como ser humano e entender também a missão do meu pai. Mas eu te dou uma sugestão muito respeitosa. Quando você observar em você algum tipo de doença emocional, algum tipo de dificuldade que você sente, vá buscar ajuda. Não sofra e não faça, porque eu fiz sofrer muitas pessoas e tive muitas perdas no meu círculo íntimo exatamente pela minha inflexibilidade, pela minha disciplina exagerada. Eu fiz uma autocrítica e fui buscar essa ajuda profissional. A gente precisa se aprimorar, eu preciso ser melhor para as pessoas que estão comigo. Pensa sobre isso. Sérgio, eu queria aproveitar a oportunidade de te dar um presente, que é um livro que chama O Tal das Constelações, da minha professora Ana da Fonte, que a gente vai estar aqui em Aracaju fazendo uma formação, um curso de constelação sistêmica a partir de março. As inscrições estão abertas, que é para compreender o nosso processo de autoconhecimento e para trazer justamente esse conhecimento que você está trazendo aí de compreender as nossas questões, o nosso sistema familiar e honrar nosso pai e a nossa mãe que tem dentro da gente. Porque a gente consegue isso, a gente flui na vida. E aí a gente está com o curso e os grupos abertos. E quem quiser conhecer mais o meu trabalho, tem o meu Instagram, que é samira.bandeira integrar-se. Gratidão imensa, oportunidade. Obrigado, gratidão, Sérgio. Até a próxima. Um bom dia. Bom dia. São 8h06.